Então vamos continuar, né? Que o Senhor nos ajude. Como eu falei, não estava para mim previsto esta reunião, mas aprove ao Senhor. E eu gostaria então de falar algo que na nossa caminhada precisamos, claro que fomos chamados pelo Senhor, mas nós precisamos fazer alguns sinais ou colocar alguns marcos na nossa caminhada. E eu vou usar o que aconteceu com Jacó. E às vezes na nossa caminhada ficam muito vagas as lembranças, temos poucas lembranças do que falemos para o Senhor, diante do Senhor. E se nós não tivermos, irmãos, algo bem marcante nas horas das provas, dos desafios, nós desistimos. Então precisamos nós ver o que os irmãos do passado, os nossos antepassados tiveram, e Deus reconhece e conhece todo o nosso andar. Então vamos abrir em Gênesis, capítulo 28, verso 18. Como aquilo que eu quero falar, irmãos, eu vou saltando alguns capítulos e versículos, mas vocês que conhecem as Escrituras, provavelmente todos vocês já leram o livro de Gênesis e sabem o que contém nessa história que vou relatar. Apenas fazer menção, apenas fazer lembrança. Como os irmãos sabem, desde o ventre materno de Rebeca, havia duas pessoas no seu ventre. E a palavra era que o maior serviria o menor. Então, sabemos que houve um nascimento. E nasceu Esaú. E Isaac nasceu agarrado no calcanhar de Esaú. Todo o direito da bênção de primogenitura era para Esaú. Mas ele, infelizmente, não fez uma boa escolha. Na hora da batalha, do desespero, ele vendeu o direito que tinha. Irmãos, ultimamente, o Senhor tem me falado sobre escolhas. E em algumas cidades falei sobre isso, lendo algumas passagens também do livro de Jeremias, mas não quero hoje tocar no assunto lá em Jeremias. Eu quero seguir o meu raciocínio junto com os irmãos, porque todos vocês que estão aqui cooperam com a obra de Deus. E vocês têm um chamado, têm um compromisso, então nós temos um desafio, nós temos um chamamento. Amém. E lendo aqui, os irmãos vão me acompanhar, que aquele que não era para ser abençoado, segundo o costume que se tinha, era a bênção para o primogênito, mas ele rejeitou. Espero que ninguém de vocês que estão aqui venham rejeitar um chamamento, mas venham ter zelo e cuidado, porque de Deus
não se zomba. Aqui nós vemos em Gênesis 28, verso 18 em diante, já adiantando um pouco a leitura, né? Então, levantou Jacó pela manhã, tomou a pedra que havia posto de cabeceira, levantou por sinal e derramou azeite sobre ela. Eu creio que em algumas traduções fala coluna. É isso aí, irmãos? Sinal, coluna. Tem mais alguma outra tradução? O que fala aí? No lugar de sinal. Colocou um sinal, uma coluna. Então aqui, ele pôs por sinal e derramou azeite sobre ela e chamou o nome daquele lugar Betel. Porém, o nome daquela cidade antes era Luz. Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, me guardar nessa jornada que eu vou seguindo, me der pão para comer, roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, o Senhor será meu Deus. E a pedra que tenho posto por sinal será a casa de Deus. E tudo quanto me deres, o dízimo, separarei para ti. Então nós que conhecemos Gênesis, ele saiu por uma caminhada depois que recebeu a bênção, porque o seu irmão ficou muito irado contra ele, e a sua mãe, seu pai, orientaram que ele fosse para a parentela. E aqui acontece que ele veio à noite e ele dormiu nesse lugar, nesse local, ou nesse lugar. E teve essa experiência, como os irmãos conhecem, aquela escada, ao topo chegava o céu. Os anjos desciam e subiam. E ele, então, disse: nada mais é que esse lugar é a casa de Deus, Betel. Então, vejam que daquela cabeceira, ele colocou por sinal e ungiu aquela pedra. Eu falando, irmãos, eu sei que os irmãos vão ter alguma lembrança desde a vossa conversão, mesmo quando você começou a caminhar com os irmãos denominacionais, quando você creu no Evangelho, você vai lembrar algo que o Senhor veio falando contigo. Nós não podemos jogar nada fora daqueles começos que tivemos com o Senhor, porque aqueles começos que tivemos com o Senhor, Ele lembra bem, Ele sabe muito bem. Então, quanto mais nós lembrar e glorificar a Deus nessa parte, vamos ter outras experiências na nossa caminhada. E os sinais vão ficar bem claros para a nossa vida. Então Jacó fez essa promessa também para o Senhor: o Senhor será o meu Deus. Com todas aquelas experiências que ele já tinha tido, com a bênção do seu pai, provavelmente o seu pai tinha falado da promessa que fez a Abraão, Isaac, né? E aí a promessa agora seria com ele. Mas aqui ele fala: o Senhor será o meu Deus. No capítulo 31, verso 13, vamos ver o que o Senhor fala aqui, de Gênesis. Eu sou Deus de Betel, onde tu ungiste aquela pedra, onde me fizeste o voto. Levanta-te agora, sai da terra e volta para a terra de teu nascimento. Veja bem, irmãos,
que Deus realmente aceitou, porque Deus fez menção para Jacó: eu sou o Deus de Betel, onde tu ungiste aquela pedra. Agora, levanta, sai dessa terra e volta para a tua terra. Lá em Macaé, irmãos, quando eu comecei a falar sobre esse assunto, vários irmãos lembraram de acontecimentos que ficam marcantes na nossa vida. Vou apenas contar um deles. O irmão disse: irmão, quando o irmão falava, eu lembrava da minha caminhada com o Senhor. Quando eu era jovem e vinha da faculdade, quando eu entrei na rua da casa do meu pai, eu parei para comprar um lanche e vi 3 homens conversando algo na esquina. E de repente houve algo que ele ficou surpreendente. Começaram a brigar e a atirar. E aquele que estava sendo atirado correu em direção dele. E ele só pensou assim: eu preciso ir rápido, mas tem aquele prego que o pai coloca no portão, e vai ser difícil eu tirar aquele prego. Era como fosse uma tranca, um trinco. E quando ele estava abrindo o portão, o prego não estava mais ali. Ele só viu o ricochetear da bala que bateu. Ele olhou para trás, o homem já estava caído. Aí o pai dele sai correndo: o que aconteceu? Ah, um tiroteio. E me parece que o homem está ali já morto. Graças a Deus, ele falou, que o pai não colocou o prego hoje no portão. Dizer: filho, o portão estava fechado com o prego. E o prego daquele dia em diante desapareceu. Nunca mais foi encontrado o prego, porque ele tinha a clara certeza que se ele não conseguisse ter aberto o portão, ele tinha sido atingido pelas balas. Mais tarde, o Senhor usou alguém para fazer menção desse acontecimento, lembrando ele: eu te salvei a tua vida. Irmãos, quando nós realmente levamos a sério e começamos a lembrar do que o Senhor já fez, nós vamos ter muito mais louvor verdadeiro saindo da nossa boca, não apenas acompanhando hinos e cânticos, mas louvando o Senhor por aquilo que Ele já fez. Então, tudo aquilo que o Senhor fazer vocês lembrarem é para ajuda mesmo nossa, porque na hora da prova, na hora da tentação, nós dizemos: não, o Senhor está comigo desde aquele dia. Então aqui o Senhor fez menção, e como os irmãos conhecem provavelmente todo o capítulo, Jacó, ele já tinha se proposto a voltar, porque ele percebia que o seu patrão, o Labão, já não olhava mais para ele com bons olhos, porque tudo que acontece, Jacó está me levando as minhas ovelhas e tal. Então Jacó tinha falado para suas mulheres: vou voltar para a minha terra.
E aí Jacó foge de Labão. E aí o Senhor fala, tem esse encontro com ele. E como os irmãos sabem, então vai Labão atrás dele. E Deus aparece em sonho para Labão: não toca em Jacó. Porque eu creio que a vontade dele era fazer algo contra Jacó, ou trazer de volta. Mas ali, depois de conversarem, acertarem os pontos, fizeram novamente um sinal, um montão de pedras. E fizeram ali um pacto. Continuando mais um pouquinho para frente, irmãos. Vamos agora considerar alguns versos do capítulo 35 de Gênesis. Verso 14. Então Jacó erigiu um sinal no lugar onde Deus falara, uma coluna de pedra, e derramou sobre ela uma libação. Ele deitou azeite. Chamou Jacó o nome daquele lugar onde Deus falara, Betel. Os irmãos vejam novamente o óleo sendo derramado, mais libação sendo derramado ali, como um sinal. Como tem sido a nossa caminhada, irmãos? Ela tem sido uma caminhada cheia de lembranças do que ele já fez, ele poderá fazer mais, ou vamos que nem vento, uma hora para cá, uma hora para lá. Aqui novamente se repete: houve um sinal, uma coluna novamente sendo ungida, porque foi ali onde Deus falara com ele. Mas o que aconteceu nesse inteirinho aqui? Aconteceu que, quando Jacó se propôs a voltar, ele lembrou que precisava encontrar o seu irmão novamente. Aí ele teve aquela batalha no Vale do Jaboque. E o Senhor apareceu para ele. E houve aquela luta. E ele dizia: não te largarei enquanto não abençoares. E a luta foi até para a alva, porque ele sabia que ele precisava da bênção de Deus para aquele retorno. E os irmãos sabem o que aconteceu, que o anjo tocou num nervo e ele ficou manco a partir daquele momento. Aí recebeu a bênção. A bênção foi: tu não serás mais chamado Jacó, agora tu é Israel. Irmãos, observe essa caminhada. Então, depois daquela batalha, daquela luta com o Senhor, ele sai pronto para se encontrar com o seu irmão. E ali ele precisava tratar desse assunto de reconciliação. Na nossa caminhada, muitas vezes, irmãos, fica coisas para trás. Nós sabemos que houve algo que aconteceu e nem se importamos mais com a situação.
já que Deus falou comigo, a bênção está comigo, mas Jacó precisava fazer esse reparo. Então, na sua volta, agora ele instrui os seus servos, colocando animais como presente para Esaú. Mais um presente, mais um presente. Esse Esaú pergunta: de quem são esses animais? São para o meu senhor Esaú, que o teu servo Jacó envia para você. E aquele encontro foi quebrando o coração de Esaú. Foi quebrando o coração de Esaú. E quando chegou o momento, ambos estavam preparados para se abraçarem e para chorarem juntos. Esaú disse: eu não preciso do teu presente, porque Deus tem me abençoado, tenho muitas coisas. Mas Jacó insistiu que era para ele aquele presente. E ali houve uma reconciliação. E aquilo que estava ainda pendente no coração de Esaú, aquela pendência se foi. Para nós, irmãos, ter sucesso, vitória, precisamos reparar como está a nossa caminhada. Não era a promessa para Jacó que ele ia governar o seu irmão maior? Mas quando ele chegou, não, é o teu servo Jacó. O teu servo Jacó. Ele se humilhou. Mas nós muitas vezes não. O Senhor falou comigo e pronto, acabou. Eu estou com a bênção de Deus. Mas ali estava um conserto, um grande livramento aconteceu na vida de Jacó. E quando Esaú convidou: vai comigo. Não posso te acompanhar, porque estou com um gado miúdo, eu vou no pasto do gado. Então Esaú voltou para a sua terra e Jacó seguiu a sua caminhada conforme Deus o orientava. Irmãos, quando eu comecei a ler a Bíblia, me chamou muita atenção a história de Gênesis, desde os acontecimentos de José, etc. Porque quando eu comecei a ler a Bíblia, eu não tive orientação de ninguém, dizendo: não, você começa por João, ou você começa lendo lá o Novo Testamento. Então Deus fez algo na minha vida, mandando uma pessoa que era um beberrão, que estava desviada do Evangelho, vender a Bíblia para minha mãe, no armazém do meu pai. E aquilo foi o começo da luz da palavra de Deus. Não conhecia nada da Bíblia. Meu pai totalmente incrédulo, mas a mãe já tinha ouvido falar da Bíblia. Levava a Bíblia comigo embaixo do meu travesseiro. E essas histórias ficaram marcantes, irmãos. Ficaram muito marcantes. E de repente, algo começou a ser trabalhado dentro do meu coração. E eu decidi caminhar com o Senhor. Me lembro que o dia da minha proposta de seguir o Senhor, eu creio que de antemão ele já tinha me chamado. O pregador não fez nenhum apelo. E eu cutuquei no meu primo: fala para ele que eu quero aceitar Jesus hoje. E foi aquela festa. Então, irmão, na minha caminhada, tive alguns tempos nas denominações, mas quando eu conheci a mensagem da igreja, do corpo de Cristo, eu disse: agora sim, agora encontrei um povo que não vai ter nenhuma dificuldade mais. Agora sim, eu estou com a família de Deus, eu estou com o povo de Deus. Não vai ter aquela dificuldade que eu vi lá atrás em algumas áreas.
Irmãos, o tempo me mostrou que também temos dificuldades, mas todas elas precisamos ter coração para repará-las, porque se nós não acertarmos aqui, iremos acertar no tribunal de Cristo. Todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo. Então, o Senhor vai falando contigo, vai orientando a tua vida, e você vai caminhando com Ele, e coloque também, faça marcos em tua vida. Há muito tempo, irmãos, eu li um livro que falou que devemos fazer marcos em nossa vida, mas eu conhecia muito pouco ainda sobre a história de Jacó, e eu comecei a lembrar o que o Senhor foi fazendo comigo. Aí, irmãos, depois de passar esses assuntos das colunas, dos sinais, lembrança do que Deus fala conosco, conserto, reparos, eu gostaria de ler com vocês Mateus capítulo 13. Aí eu vou ver o verso que vamos ler, Mateus capítulo 13. Essa passagem que eu vou falar aqui com os irmãos é muito conhecida de vocês também. É Jesus explicando a parábola do semeador. Aqui nós temos um ensinamento e nós vamos lembrar de muitos acontecimentos que já aconteceram em nossas vidas, com vocês, comigo. E Jesus começa a explicar então a parábola do semeador, do verso 18 em diante. 13, verso 18. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Quando alguém ouvir a mensagem do reino, não a entender, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais, este é o que ouve a palavra, logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes tem pouca duração, pois ao chegar a aflição ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos, este é que ouve a palavra, mas os cuidados desse século, o engano das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve, entende a palavra e dá fruto 100, 60 e 30 por um. Quantos irmãos já tivemos caminhando junto? Quantas pessoas que ouviram a palavra de Deus? Quantas pessoas que de antemão o Senhor já falou, aquele que é entre as pedras, tem pouca terra, ele ouve, ele crê, mas vindo a aflição, vindo a tribulação, se escandaliza com a palavra. Então vemos muitos acontecimentos de muitos irmãos que ficaram para trás. Mas todos nós devemos estar atentos à terra, que essa semente cai e ali tem espinhos. Espinhos. E esses espinhos são os cuidados desta vida.
Se nós se envolvemos com demasia, certamente ficaremos infrutíferos. Não daremos fruto com perfeição. Porque os cuidados dessa vida ocuparão um tempo nosso que não permitirá que nós cuidemos dessa terra para que ela seja uma boa terra. Então, aqui nos fala o engano das riquezas. Cada um de nós devemos estar seguro até que ponto deve ser o meu trabalho, até que ponto deve ser a minha preocupação. Se aquilo está esvaziando-me espiritualmente, me tirando daquilo que às vezes já tenho desfrutado da parte do Senhor. Eu creio que algumas pessoas sabem o que é lavoura, aonde não é cuidado direito, aonde ele tem mato, espinho, como fica aquele fruto, como fica aquela árvore, ou aquele milho, ou aquele feijão. Mas se alguém está cuidando da terra, então, aqui fala, foi semeado em boa terra. E o que foi semeado em boa terra, pode chegar a 100%, 60%, 30%. Ainda tem essas três fases. Então, quanto mais cuidar daquela terra, mais fruto ela dá. Se eu tenho uma terra mais cuidado, então, quem sabe ela produza menos. O Senhor deseja que todos nós cheguemos a 100%, é a vontade dele. Mas devido, às vezes, à nossa dedicação, quem sabe damos aí 30%. Principalmente, irmãos, aqueles que estão a serviço da casa de Deus, precisam ter esse cuidado com essa terra. Essa terra é você estar diante do Senhor, tirando tempo para Ele, sendo regado e adubado por Ele mesmo, pela sua palavra, para que possamos ter aquilo que é necessário para produzir fruto. Muitos estão apenas acompanhando, que nem aquela terra entre as pedras, mas de repente acontece algo e eles se escandalizam. Não tem raiz profunda, mas aquele que está entre os espinhos também não produz fruto com perfeição. Aqui nessa tradução fala fica infrutífera, mas uma outra tradução fala assim, não dá fruto com perfeição. Mas o que foi semeado na boa terra é o que ouve, entende a palavra e dá fruto. A falta, irmão, de nós ouvir, de nós entender, é que acontece algo que impede nós frutificar. Hoje eu estou com um celular aqui, os irmãos estão vendo o celular, porque eu vou fazer uso dele. Quando nós temos uma Bíblia, mas eu tenho visto em muitos lugares que o celular tem tomado o tempo. Irmão, se nós vamos estar na casa de Deus, ou na reunião da igreja, que é a casa de Deus, por que vamos levar um celular se não vamos fazer uso dele? Agora, se você tem uma Bíblia, ou tem 2 ou 3 Bíblias no celular, você poderá fazer uso. Mas devemos estar atentos, porque se nós não estamos ouvindo o que é falado, o que é ministrado, saímos da reunião da mesma forma que chegamos, algo está errado. Nós precisamos ouvir
e entender o que está sendo ministrado. E os irmãos sabem o que está escrito na primeira epístola de João, no capítulo 2, fala: filhinhos, mancebos e pais. Filhinhos, essas coisas vos escrevo porque são perdoados vossos pecados. Vocês conhecem que tem um pai agora. Mancebo, vocês venceram o maligno. E os pais, vocês conhecem que é desde o princípio. Então nós temos um crescimento. Quando nós somos crianças, precisamos de grandes cuidados, de limpeza até nas nossas fraldas. Mas chegamos a mancebo. E a Bíblia fala claramente que temos vencido o maligno. Então, irmãos, eu quero falar agora um pouco da nossa caminhada, principalmente de mim e de minha esposa. Quando nós começamos, no ano 75, caminhar com os irmãos, como eu falei, agora sim, eu estou num povo e não vou ter mais nenhuma decepção. Vai ser só glória, aleluia, saltos, pulos, danças. E foi um começo maravilhoso, irmãos. Pela misericórdia do Senhor, estamos até aqui no ano 2022. Então, quando eu decidi caminhar com meus irmãos, a minha esposa falou comigo, disse: não, eu não vou decidir agora, e nem ficando na Assembleia de Deus, porque nós éramos assembleianos. Vou com você nas reuniões, mas não vou ter nenhuma decisão. Aí o irmão que estava presidindo aquela reunião olhou para ela e disse: Deus já tem falado com você. Vem aqui, irmã, dar o seu testemunho, que Deus tem falado contigo. Mas como ela é muito tímida, se os irmãos chamarem ela aqui para falar, ela só vai cantar, porque... Aí, cheguei em casa e disse: mas o que o senhor falou contigo? O irmão falou que Deus falou com você. Aí, quero que os irmãos me acompanhem em Provérbios capítulo 2. Provérbios capítulo 2. Aí que eu me refiro, irmãos, que nós precisamos ter marcos na nossa vida. Quando lemos junto daí o Provérbios capítulo 2, ficamos felizes, porque nós sabíamos que era uma escolha dele, mas que também nós devíamos cooperar com ele. Irmão, hoje você é chamado, e acho que você é chamado, você não precisa fazer mais nada. Então eu quero fazer lembrança para você. Vocês lá lembram da luta de Jacó no vale de Jaboque? Não foi 1 hora, não foi 2, foi até o raiar do dia. Quanto tempo às vezes não temos parado perante o Senhor? Tem situações que devemos chorar, estar aí com os nossos joelhos dobrados perante Ele, pedindo misericórdia, me ajuda, me orienta o que fazer nessa situação. Aqui então foi um momento de muita alegria. Lendo o capítulo 2 de Provérbios: Filho meu, se receberes as minhas palavras e guardares os meus mandamentos diante de ti, fazendo estar atento o teu ouvido para a sabedoria e inclinares o teu coração à prudência, e se clamas por inteligência, e para a prudência levanta a voz, e se como prata a busca, e procuras como tesouro, então entenderás o temor do Senhor, e acharás conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca nascem conhecimento e inteligência. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, e escudo para os que encaminham retamente.
Irmão, ficamos felizes, né? Quantas promessas, quantas maravilhas. Então aqui decidimos, queremos caminhar com o Senhor. Aí os nossos olhos se abriram. Agora nós não estamos mais fixados numa placa. Nós não vamos defender a nossa placa ou aquela outra. É o nome do Senhor. Caminhando com Ele, seguindo Ele. Mas chega certo momento da nossa vida, eu creio que já fazia aproximadamente de 15 a 20 anos, entrou na nossa cidade, na nossa região, podemos dizer, uma situação difícil. Fomos assim bombardeados pelo unicismo. Algumas pessoas que entraram para congregar conosco tinham essa visão dentro dos seus corações e depois foram minando. E aí foi trazendo muita dificuldade para nós. E eu naquela época, eu era bem jovem ainda, porque eu comecei a caminhar com os irmãos, eu tinha aproximadamente 21 anos de idade. E aquela situação muito nos perturbou. E eu cheguei para o Senhor: Senhor, eu quero saber acerca do teu Filho, Pai, o Filho, o Espírito Santo. Eu quero saber, eu pergunto hoje acerca do teu Filho. E aí, para surpresa minha, irmãos, algo veio no meu coração, uma voz interior veio no meu coração, para mim ler Provérbios 8, 22 em diante. Depois eu li todo o capítulo, né? Mas a palavra direcionada era do 22 em diante. Leia comigo lá para os irmãos observar. O Senhor me possuiu no princípio, antigamente antes das suas obras. Eternamente tive primazia desde o princípio, antes do começo da terra. Antes dos abismos fui formada, antes que existissem fontes e muitas águas, antes que os montes fossem formados, antes das colinas, já havia sido eu formado. Ainda não havia feito a terra, nem campos, nem primeiros elementos do mundo. Quando formava os céus, ali estava eu. Quando traçava um círculo sobre a face do abismo, e quando condensava as nuvens acima, quando firmava as fontes do abismo, quando fixava os limites para o mar, para que as águas não atravessassem o seu mandato, quando estabelecia os fundamentos da terra, com ele estava eu, como seu arquiteto. Eu era a sua delícia todos os dias. Para por aqui. Aí fiz uma leitura completa, né? Começando do verso 1. E não clama a sabedoria e de sua inteligência nas alturas junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas. Se coloca junto às portas da entrada da cidade, a entrada das portas, e grita: ó homens, vós eu clamo, dirijam-me a minha voz, ó filho dos homens, aprendei, ó simples, a discrição, ó nécio, aprendei ter juízo, escutai, pois falarei coisas excelentes, abrirei os meus lábios para as coisas retas, porque minha boca fala a verdade, meus lábios abominam a impiedade. Sinceras são as palavras da minha boca. Aí, lendo, relendo, né? Eu disse: mas Senhor, veja a minha simplicidade, irmãos. Veja a minha ignorância. Hoje está claro que é para vocês, para mim. Mas Senhor, eu estou perguntando acerca do teu filho. Aqui está falando de sabedoria? Não entendi nada, Senhor. Não entendi. Não entendo. Outra palavra. Agora o Senhor dirige para mim e fala:
Lê então, capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, verso 24. Quem lembra que está escrito lá? Vamos ler? Primeiro Coríntios 1, verso 24. Aí, irmão, que meus olhos se abriram, aí eu entendi do que se tratava. Mas para aqueles que são chamados, assim judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Aí entendi, a sabedoria é uma pessoa. A pessoa já estava com Deus. Antes das suas obras mais antigas, aquela dúvida desapareceu. Dúvida foi embora, porque ele já existia com Deus. Ele estava desde o princípio. Irmão, o Senhor fala. Ele continua falando. Mas nós precisamos às vezes estar aos pés dele, perguntando para ele. Mesmo que você seja, não vou dizer que você é, mas seja ignorante que nem eu que era. Ignorante acerca desses assuntos. Aí vai uma palavra que Paulo registrou lá. Então leia. Capítulo 1 de Coríntios, verso 24. Cristo é. Mas para os chamados, Cristo é poder de Deus, sabedoria de Deus. Aí aquela barreira, aquela dificuldade se dissipou. E eu compartilhei com o Mondino. Nessa época o Mondino já estava conosco. E ele falou muito sobre esse tema, sobre a triunidade, a trindade, usando Colossenses e outras passagens das Escrituras. Mas esse capítulo era um dos preferidos dele. Demonstrar que o Senhor estava no princípio com Deus. Amém. Pegando aí João, como vocês conhecem o capítulo 1 de João, do Evangelho, que João declara tudo que ele viu, o verbo de Deus. Amém. Então, irmãos, são marcos que aconteceram na minha vida. Amém. Dúvidas que foram completamente esparcidas, saiu da minha vida. Você pode fazer pergunta ao Senhor. Às vezes nós perguntamos, irmão, é bom nós perguntar aos irmãos, mas lá em João está escrito, a unção que está em vós. Amém. Ela vos ensina. É bom nós ter mestre na igreja e nós aprender com esses mestres, segundo fala as Escrituras, mas se essa unção não está regada dentro de ti, você não entenderá nada. Você ouve e não entende a palavra. E se você ouve e não entende, essa terra não é a boa terra. Precisamos ouvir e entender a palavra do Senhor. O Senhor responde, irmão, nossas orações. Precisamos tirar esse tempo. Mas se nós ficarmos envolvidos com as coisas, buscando a sua riqueza, não quero que ninguém saia do seu emprego, não quero que ninguém saia do seu trabalho, mas eu fiz uma opção. Quando chegou certo tempo da minha vida, eu disse, eu preciso mais ficar aos pés do Senhor. E no ano de 99, quando decidimos a totalmente deixar o serviço secular, naquele ano estava vindo o irmão Stephen Cal para o Brasil, no encontro em Belo Horizonte, onde está Stephen Cal e Christian Shen, Delcio Mereri e outros irmãos que vocês já devem conhecer, Romeu Bornelli, etc. Mas o Stephen Cal era, vamos dizer, a estrela maior. Não que ele disse que era a estrela maior, eu estou me referindo. Por causa da sua experiência que ele tinha, então nós queríamos ouvi-lo, porque ele foi discípulo do Admani e é o único que está vivo ainda hoje. Ainda os irmãos que acompanharam o irmão McGran
nesse último live do irmão Gerson. Alguém acompanhou aqui? Ali ele fez menção do irmão Mac, fez menção do irmão Stephen Cal, que vive ainda na sua cidade. Ele já está com 100 e poucos anos. 102 anos. 102 anos, né? Então fomos ouvi-lo. E quando eu estava na rodovia com direção a Minas, eu e mais um irmão dentro do ônibus, mais 2 ou 3 que foram conosco, eu dei uma cochilada, mas quando abri meus olhos, um outdoor bem grande, escrito assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Isso é agora mesmo. É agora. Chegando, conversei mais com alguns irmãos mais maduros do que eu, falando: irmão, estou disposto a chegar em Curitiba, de volta desse encontro, e fazer um acordo com o meu patrão. E claro que o conselho foi prudente dos irmãos, que cuidado, porque tínhamos a responsabilidade com filhos ainda. Chegando em casa, falei para minha esposa: agora chegou o momento de eu deixar o serviço secular. E ela também creu. Nós já estávamos com quase todos os outros filhos nossos casados, e graças ao Senhor que aquilo foi um começo. E logo após esse voto que eu fiz com o Senhor, de não voltar mais ao trabalho secular, ainda que eu trabalhe agora na roça, sabe, irmãos? Sou um pequeno chacreiro lá. Planto meu milho, planto meu feijão, colho meu milho, colho meu feijão, para um sustento nosso no momento. Mas aquela decisão foi que eu ficaria livre para levar o irmão Dino para onde ele quisesse no Brasil, onde ele precisasse. E várias vezes passamos com o irmão Dino por aqui, Bahia, Minas Gerais, Ceará, Fortaleza, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Chuí, Uruguai, Argentina, Paraguai. Então várias viagens fizemos. E se eu ficasse ali na empresa, eu não ia ter essa condição. Ainda que fizemos algumas viagens, eu mesmo trabalhando nessa empresa que eu trabalhava. Mas era esporádico, os tempos eram mais curtos. E até hoje, irmãos, pela misericórdia de Deus, nunca faltou o pão de cada dia. Amém, aleluia. Temos sido tratados, irmãos, de forma que nós não merecemos. Amém. Os irmãos realmente não recebem como na sua própria casa. Deixamos família, casa, mas aonde chegamos temos casa e temos família. O nosso irmão Paulo disse que já vai quase entregar a chave para mim da casa dele. Em outros lugares são assim, irmãos. Os irmãos nos liberam às suas casas. E claro que nós ficamos agradecidos, porque um dia nós deixamos nossas casas. A primeira vez que deixamos nossas casas, nós era bem jovem, eu e minha esposa. Nós estávamos na faixa de 27 e ela com 24, 22, uma coisa assim. Fomos já com 4 filhos enviados para uma cidade longe da nossa terra. Saímos de Curitiba para um lugar quente, para Cruzeiro do Oeste, com 4 filhos. Irmãos, hoje eu olho e digo: só misericórdia. Olha, olhando bem, é uma loucura. E a loucura maior, mas vou falar para vocês, a loucura maior é como um sacrifício perante Deus. A minha esposa estava de 11 dias que tinha ganhado o 4º filho. Viajar numa Kombi, com as nossas panelas, as nossas roupas e alguns poucos alimentos que levávamos, para sair dali e ir para uma cidade de 540 quilômetros. E vocês que acompanharam a mãe Ivone, né? Então, eles vieram de Cruzeiro do Oeste para Curitiba e eu fui enviado para lá para morar na casa deles. E ficando ali, é que começamos a ter os contatos com os irmãos do Paraguai. Ficamos 2 anos e 8 meses. Quando voltamos de lá, irmão, principalmente eu, né?
Quando nós somos jovens, irmãos, nós queremos que alguém nos chame de obreiros, de pastor. E, enfim, quando eu voltei, irmão, não sou mais nada. Não, eu sou um irmão entre vocês. Queria fugir, já queria fugir, escapar. Porque enfrentamos batalhas, desafios, lutas. E aí, voltando, os irmãos que estavam na minha cidade já tinham mais ancião, é como se não precisavam da minha presença muito. Ainda que eles reconheciam o meu trabalho. Eu resolvi começar a voltar ao trabalho secular naquele momento. E aí, trabalhei em supermercado, trabalhei em empresa de segurança, etc. E dessa empresa de segurança foi a última empresa que eu trabalhei, totalmente saindo para a obra de Deus. Mas já na minha mocidade, ou na minha juventude, nós somos enviados com 4 filhos para uma cidade quente. Então hoje nós enfrentamos o Rio de Janeiro, também pela misericórdia, porque já vamos provados lá. E lá o Senhor nos ensinou uma lição: viver do pão nosso de cada dia. Amém. Quando eu cheguei na região, eu disse: irmão, onde que o irmão faz as compras do mês aqui? Irmão, você compra um pouquinho ali, um pouquinho lá. Ele não quis me assustar, porque onde eu morava eu fazia as compras do mês, enchia o carrinho de arroz, etc. E o mês está garantido. E lá eu aprendi, irmãos, o que está no Pai Nosso: dá-nos o pão nosso de cada dia. Por que esta lição? Porque nós temos de orar ao Senhor para nos dar o pão de cada dia. Amém. Quando eu podia comprar para um mês, eu não me importava de orar pelo alimento do dia seguinte. Mas depois eu aprendi, irmãos. Aprendi quando nós não tínhamos para o dia seguinte. Porque fomos estar com alguns irmãos que tinham dificuldades financeiras também. Me lembro certo dia, São Marcos, irmão, marco da nossa vida. Minha esposa levantou-se, foi fazer uma madeira para nossa filha, que nasceu lá. Se não tem açúcar e também não tem leite. E quando uma esposa enfrenta essa dificuldade, o que acontece? Ela estava chorando, lamentando. Estamos fazendo a obra de Deus? Por que temos falta? Então, vamos orar. Oremos ao Senhor. Senhor, precisamos do leite, precisamos do açúcar e mais algumas coisas. 10 horas da manhã, alguém bateu na nossa porta. E não era dali da cidade, irmãos, era do Mato Grosso do Sul. Porque Cruzeiro do Oeste não fica tão distante do Mato Grosso. Trazendo essa aqui uma oferta para o irmão e uma oferta para o irmão Jair. Fui correndo com a minha bicicletinha lá no mercado. Leite, açúcar, à vontade. Amém. Irmãos, são provas que nós passamos, que o Senhor permite. Mas será que foi enviado por Deus mesmo? Então, ali foi o Senhor trabalhando comigo. Então, quando Jacó saiu, ele saiu sabendo muito pouco quem era Deus. Quando ele volta, ele já conhecia mais, porque ele já estava cheio de gado, já estava rico, podemos dizer, fez mais um voto perante o Senhor. Então, irmãos, da nossa caminhada, o Senhor quer que você tenha marcos em tua vida. Mas uma das surpresas maiores, irmãos, que eu tenho tido com o Senhor nesse último tempo, é que nós precisamos ouvir a sabedoria de Deus. Depois que eu entendi, compreendi que Provérbios, a maioria dos capítulos, quando fala sabedoria, se refere à pessoa do Senhor Jesus Cristo, eu fiquei mais tranquilo. Mas chegou essa, vou dizer, é a última pergunta, não que seja a última que eu fiz, mas é uma das últimas. Não que não farei outras, mas recentemente. Aí, caminhando há muito tempo com os irmãos, começa uma divisão aqui, uma dificuldade ali. Não é mais as denominações, é entre os irmãos que falam da unidade da igreja.
e aos irmãos que pregam o corpo de Cristo: vós sois membro do corpo de Cristo. Nós temos um cabeça que é o Senhor, irmãos. E somos contundentes, falamos e testemunhamos. De repente, começamos a separar, um para cá, outro para lá. Eu disse: Senhor, o que está acontecendo? Nós vemos isso em vários lugares. E o Senhor me falou claramente: é por não ouvir a sabedoria. Se não ouve a sabedoria, então cometemos erros. E aí me deu uma palavra, irmãos, em Provérbios, capítulo 14, verso 1. Eu vou pedir para esse irmão de camiseta lilás, cor-de-rosa, né? Você, irmão, aí, por favor. Lê para nós. Provérbio 14, verso 1. Todos acharam? Amém. Então pode ler. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Aí eu falei: mas que tem esse verso com sabedoria? Aqui fala de mulher? Para minha surpresa maior, o Senhor me falou que eu devia de ler na tradução Jerusalém. Quem tem a Jerusalém aí? Eu tenho aqui, gravei para mim ler com os irmãos. Veja o que está escrito aqui: a sabedoria edifica a sua casa, a estultícia derruba com as mãos. Irmão, depois desses anos, nunca mais usei esse verso para falar para as mulheres. Mas para minha surpresa maior, irmãos, como eu não conheço nada do hebraico, nem do grego, nem da Septuaginta, leio a Bíblia apenas. Estava chegando o irmão Dino. E o irmão Dino, que conhece todas as traduções, e original, etc. Irmão Dino, por favor, vamos montar com o original aí. Sim, irmão. Então, vê para mim em Provérbio 14, verso 1. Ele já abriu. A sabedoria edifica a sua casa. Amém. Irmão, se você ouve a sabedoria de Deus, não cometemos astúcia na casa de Deus. Mas se nós não ouvir, derrubamos com as mãos. Aí, então quero que todos vocês que leem Provérbios, leiam com essa mentalidade, vendo sabedoria, amém, poder de Deus, amém, sabedoria de Deus. Amém. Aí eu comecei a entender: nós não ouvimos o Senhor direito e derrubamos a casa de Deus, prejudicamos a casa de Deus. E eu tenho certeza que vocês, na caminhada de vocês veem quantas vezes o nosso coração dói por ver separações de irmãos. E nós temos a visão, irmão. Nós temos a visão. Mas será que estamos vendo direito? Será que temos visto claramente? Até que ponto nós temos visto a casa de Deus? E o que mais me ajudou, irmãos, dentro desse capítulo, foi um sonho também que veio na mesma semana. Eu tive um sonho, é o seguinte: quem é construtor já alguém construiu cerca aqui, colocou palanque, morão e estendeu arames? Alguém trabalhou com isso? Então, então nas fazendas ou nas chácaras existem os marcos, as divisas. E você tem que seguir os marcos da divisa para não entrar no terreno do outro. E eu estava colocado no lugar mais alto, assim, e via trabalhadores trabalhando naquela cerca. E eles começaram a sair meio metro, 1 metro, e foi saindo fora da direção. E eu disse assim, mas alguém falava comigo, não sei quem é, não vi ninguém, mas por que estão saindo fora da direção?
porque eles não estão olhando para o marco de partida. Quando você vai fazer uma medição de terra, sempre o agrimensor ou a pessoa que está trabalhando ali, existe um marco, número 1, ponto de partida, para que ele siga totalmente, para não entrar na terra do vizinho, do outro. Irmãos, que o Senhor nos ajude, para não entrar em limite dos outros. Que o Senhor nos dê sabedoria, para que nós não venha ferir, ouvindo a sabedoria de Deus, ouvindo o poder de Deus. Eu tenho certeza que nós não cometemos nenhuma injustiça, não derrubamos com as mãos. Que tenhamos o pleno cuidado. Vocês que estão servindo os irmãos, levem a sério, tendo tempo para ouvir o Senhor. Em decisões difíceis de ser tomadas, precisamos ouvir o Senhor. Então essa tradução, irmãos, para mim, me ajudou muito. Então é bom que tenhamos irmãos que conheçam o grego, que conheçam o hebraico, mas pessoas que conhecem e não tiram tempo para com Deus, ficam apenas na letra. Devemos sim conhecer as Escrituras. Por que eles erravam? Porque não conheciam as Escrituras e o poder de Deus. As duas coisas precisamos experimentar. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça. Espero que essa palavra fique em vossa lembrança. Não foi um estudo misterioso, escatológico ou mistérios, mas algo que o Senhor tem falado na nossa vida. Amém. Então desde o ano 75 estamos ali em Almirante Tamandaré. E se um dia vocês quiserem nos conhecer, somos um grupo pequeno também, não somos muito grande, mais da área rural, moro numa chacrinha agora, começou ali o nosso trabalho, já tem outro trabalho mais em outros bairros, mais central. Se um dia alguém for para lá, seja bem-vindo, irmãos. Amém. Então que a graça e a paz sejam com todos os irmãos. E quero orar por você, que hoje o Senhor fez lembrar você de algo que já se passou contigo, para que na sua caminhada você continue colocando colunas e marcos em tua vida. Amém? Amém? Senhor Jesus, que a tua misericórdia alcance cada irmão. Não permita que sejamos desprecientes. Não permita que sejamos, ó Deus, pessoas que não estejam atentos, que haja diligência, que haja prudência, que haja sabedoria e que haja o poder de Deus conduzindo os irmãos. É a minha petição e meu rogo em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos. E rogo as vossas orações, porque amanhã estamos viajando de volta para a nossa terra, para a nossa cidade, 9h da noite. Ainda estaremos aí com os irmãos, alguém, na casa do irmão Pablo, até, eu creio que depois 7h30 temos de sair, E peço vossas orações, que tenhamos um bom voo, com todos os voos, o Senhor tem nos abençoado. Antes de sairmos de casa, como os irmãos sabem, nós moramos num lugar frio, mais frio. A minha esposa disse, mas chegar na Bahia vai estar aquele calor tremendo. Depois no Rio também. Irmão, chegamos na Bahia, estava chovendo. Chovendo e aquele clima estável. Quando saímos da Bahia, estava chovendo também. Chegamos no Rio, chovendo também, não é isso? E hoje, ontem começou o calor mais forte, Mas nós já estamos escapando agora. Então, irmão, muito obrigado de vocês terem chamado para essa reunião, de nós compartilhado junto. E se vocês acharem importante, passa para outros, Como os irmãos gravaram, Passa para outros. Por favor, me passa para mim também, tá? Então, que o Senhor seja glorificado. Amém.